Dando continuidade ao nosso estudo do Salmo 107, em 5 partes, hoje estaremos examinando a terceira parte sobre o título geral Famílias Vitoriosas pelo Poder da Oração. Nos versículos 11 a 16, nós temos a demonstração das consequências do pecado na nossa vida, da oportunidade que Deus nos dá para o arrependimento, da oportunidade que Deus nos dá para que, em clamor no íntimo da nossa alma, busquemos o perdão, e da graça que Deus nos concede quando o buscamos na sinceridade do nosso coração. Os versículos de 11 a 16 dizem assim: os loucos ou tolos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, são afligidos. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades. Enviou a sua palavra, e ele os sarou e os livrou da destruição. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, e ofereçam sacrifícios de louvor e relatem as suas obras com regozijo. O salmista inicia este conjunto de versículos chamando de tolos ou loucos aqueles que desprezam os ensinos de Deus e vivem segundo as suas próprias vontades. Tolo ou louco é todo aquele que age com insensatez diante das manifestações de amor e de misericórdia de Deus. O Salmo 14, no versículo 1, descreve esta situação humana quando ele diz: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Tolo ou louco é todo aquele que, conhecendo o caminho do bem, o despreza, preferindo seguir o caminho do mal. Este texto faz alusão ao comportamento dos judeus que, mesmo conhecendo a dimensão do amor de Deus, conhecendo seus cuidados, seus livramentos, seu perdão e também a sua justiça, abandonaram a comunhão com Deus e buscaram outros deuses, vivendo em dissolução e pecado. Agora, após 70 anos de cativeiro, retornando a Jerusalém lá por volta do ano 536 a.C., sendo conduzidos por Zorobabel, o salmista relembra a insensatez do povo que resultou no seu cativeiro e no sofrimento na Babilônia. A palavra transgressão tem a sua origem no verbo transitivo direto transgredir, que significa atravessar, ir além do limite, descumprir uma norma ou desobedecer uma ordem recebida de alguém. Através de Moisés, Deus deixou os 10 mandamentos, ou o decálogo, que é um conjunto de orientações básicas para a vida do ser humano. Também deixou um conjunto de orientações espirituais e jurídicas aplicáveis aos nossos relacionamentos com Deus e com os nossos semelhantes. Estas orientações devem ser rigorosamente ensinadas à nossa família e cumpridas por todos, em todas as circunstâncias da vida. Podemos entender um pouco destas orientações mosaicas deixadas por Deus, lendo o início do capítulo 6 de Deuteronômio, indo até o versículo 9, que diz assim: são estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor seu Deus ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida vocês e seus filhos e os filhos dos seus filhos temam ao Senhor seu Deus e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem
e vocês muito se multipliquem na terra que manda leite e mel, como o Senhor, o Deus de seus pais, lhes prometeu. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Vocês as inculcarão a seus filhos, e delas falarás quando estiverem sentados em sua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Também devem amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhes serão por frontal aos olhos, e vocês escreverão nos umbrais de sua casa e nas portas da sua casa. Essas palavras orientativas, na sua síntese, dizia que o povo de Israel, bem como todos nós, devia seguir as orientações de Deus e viver em comunhão com Deus. A transgressão dessas orientações divinas causaria separação entre Deus e o homem. A essas transgressões, a Bíblia chama de pecado. João, o apóstolo, escrevendo sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 4, declarou assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O Velho Testamento apresenta várias palavras hebraicas para pecado. Entre elas, gostaria de citar algumas. A primeira, shatat, significa algo como desviar o caminho, errar o alvo, no sentido de um erro ou desvio deliberado. A segunda, avon, ou avel, designa um tipo de falta de integridade, desonestidade, iniquidade, ao afastar-se intencionalmente do caminho do Senhor e do caminho da sua justiça. A palavra pesh transmite a ideia de revolta e rebelião contra uma autoridade legítima, algo como uma quebra de aliança firmada com Deus. A palavra rachá significa maldade, implicando sempre no sentido de culpa moral, ao fugir impiamente das regras estabelecidas. A palavra shan significa culpa. E, por último, a palavra tar tem a ideia de andar errado ou seguir por um caminho completamente errado. A palavra mais utilizada no Novo Testamento para pecado é a palavra hamartia, que significa transgressão a uma ordem estabelecida por Deus. Especialmente na literatura paulina, o pecado é observado como uma força em si, que opera na nossa mente e a mantém cativa. Por vezes, o pecado é personificado ou tratado como alguém que age dentro de nós, como disse o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, no capítulo 7, versículo 20. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Também o salmista declara que quando decidimos viver desprezando os ensinamentos divinos, nossa alma vive em aflição, em agonia, em dor. Aflição tem a ideia das consequências naturais do pecado quando decidimos, ao invés de andar nos caminhos que Deus estabeleceu, sermos conduzidos pelos nossos próprios ideais, pelas nossas próprias forças, pelos nossos próprios caminhos. Esta decisão individual, fora da vontade de Deus, nos trará consequências espirituais, emocionais e físicas. Considerando as consequências espirituais, podemos dizer que o pecado produz a quebra da nossa comunhão com Deus. O profeta Isaías, no capítulo 59, versículos 1 e 2, declara assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que ele não possa salvar, nem o seu ouvido está
está fechado para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação ou divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, pecado causa separação eterna entre nós e o nosso Deus, ou, noutras palavras, nos condena a viver longe da comunhão com Deus nesta vida presente e na vida eterna. O apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Romanos, no capítulo 3, versículos 23 e 24, declarou assim: porque todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que o salva. O pecado, portanto, tira a maravilhosa alegria da salvação. Podemos constatar esta realidade na vida de Davi, que, tendo adulterado com Batseba, foi repreendido pelo profeta Natã e, arrependido, escreveu o Salmo 51. Nos versículos 10 a 12 deste salmo, Davi expressa seu sentimento em relação à perda da sua comunhão e à perda da sua alegria. Diz assim, Davi: ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser completamente obediente. Em relação às consequências emocionais causadas quando estamos vivendo em pecado, podemos dizer, à semelhança do versículo 17 no Salmo 107, e também pelo versículo 18 desse salmo, que o pecado causa uma série de somatizações, entre elas a perda do apetite e doenças físicas. O pecado também causa angústia, lentidão, apatia, desânimo, processo de autodestruição pela culpa, dor emocional, sentimentos que estão lá no íntimo da nossa alma, até no nosso subconsciente, e agem na nossa vida cotidiana, trazendo tristeza, trazendo angústia, trazendo dor. Os versículos 6 a 8 do Salmo 38 mostram a intensidade da dor proveniente da alma que se distancia de Deus, dizendo assim: estou muito abatido e encurvado e em choro. Eu passo assim o dia todo. Sinto-me profundamente abatido e desanimado. O meu coração está aflito e eu fico gemendo de dor. Sem que busquemos o arrependimento, poderemos passar por um processo de culpa que agirá como carrasco que executa a nossa sentença de morte, causando intenso sofrimento emocional e sentimento de autodestruição. O apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos 6:23, declarou: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Com relação às consequências físicas, o pecado pode nos causar a somatização da dor emocional pela manifestação dessas doenças. O salmista Davi, no Salmo 38, nos versículos 3, 5, 7, 10 e 11, expressa a enfermidade causada pelos seus pecados. Diz assim o salmista: o meu corpo todo está enfermo por causa das minhas maldades, por causa da minha falta de juízo. Tenho feridas que cheiram mal e apodrecem. Estou muito doente, queimando de febre. O meu coração bate depressa. Estou fraco e os meus olhos perderam o brilho por causa das minhas feridas. Os meus amigos já não chegam mais perto de mim e até a minha família se afasta de mim.
Mas no Salmo 107, nos versículos seguintes, há uma chamada ao arrependimento. Há duas palavras principais no Velho Testamento que são traduzidas por arrependimento. A primeira é natshum, que significa estar se sentindo triste ou contristar-se por termos tomado uma decisão de erro ou pecaminosa. A segunda, chup, que significa mudar direção, voltar-se ou retornar, procurando deixar o caminho errado e buscar o caminho correto que deveria ter sido tomado. Também no Novo Testamento, há um termo que traz uma ideia semelhante, que é o termo metanoia, que traz o sentido de mudança de mente. Portanto, podemos dizer que estar arrependido significa que devemos sentir contrição pelo pecado que cometemos, pedir perdão a Deus, receber o perdão de Deus e viver com o propósito de vencer as tentações e não pecar novamente. Arrependimento é a obra do Espírito Santo no nosso coração. É o Espírito Santo que nos conduz à consciência do nosso pecado, da consciência da nossa culpa e do perdão que é oferecido por Deus através de seu Filho, lá na cruz do Calvário. Na carta, no Evangelho de João, no capítulo 16, versículos 7 a 11, nós temos ali expressões da palavra de Jesus em relação à ação do Espírito Santo nos conduzindo ao arrependimento. Jesus diz assim: eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá. Pois se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando o Consolador ou o Espírito Santo vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado porque não creem em mim. Estão erradas a respeito do que é direito e justo porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. E também estão erradas a respeito do julgamento, porque aquele que manda neste mundo, o diabo, já está julgado. Logo em seguida, o salmista, ele nos leva a entender o poder da oração na angústia da nossa alma. O poder da oração quando nós nos voltamos contristados diante de Deus e Deus age na nossa vida. Conhecendo a necessidade do arrependimento, se temos pecados ainda não confessados, devemos confessá-los a Deus, clamando pelo perdão e recebermos o perdão de Deus para a nossa vida, sabendo que a palavra de Deus diz que os nossos pecados são levados para o fundo do mar. Provérbios 24:13 declara de forma contundente: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Arrependidos, devemos abrir o nosso coração diante de Deus numa prece sincera, fazendo uma catarse ou limpeza na nossa alma, despejando no trono da graça divina os sentimentos de angústia, de frustração, de dor, de perdas, de pesares e aflições que perturbam a nossa alma e acabam tirando a nossa paz interior e a nossa alegria de viver. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, nos aconselha: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Em sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 8, o apóstolo também manifestou seu desejo para que em santidade estejamos sempre em oração, dizendo assim: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Logo em seguida, o salmista fala do livramento que Deus concede quando abrimos o nosso coração e buscamos a Deus com sinceridade.
Ele vem ao nosso encontro. Deus vê a nossa ansiedade, ele vê o nosso coração, ele vê a nossa sinceridade e responde ao clamor da nossa alma. Jesus fez as seguintes afirmações sobre a resposta de Deus às nossas orações. Em Mateus 7, 8, ele diz assim: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Em Mateus 21, 22, temos a expressão: e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Em João, capítulo 14, versículos 13 e 14, Jesus diz assim: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Também em Marcos, capítulo 11, versículo 24, o Senhor Jesus declara: portanto, eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Em todas estas afirmações, há a garantia de que Deus ouve a nossa oração. O Salmo 107, nos versículos 19 e 20, declara assim: então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades, tirou-os das trevas e sombra da morte, e quebrou as suas prisões. Esta mesma ideia também esteve presente no versículo 13 que anteriormente analisamos, que para melhor fixação, voltamos a comentar nesse instante. O povo de Israel esteve vivendo no cativeiro na Babilônia, descrito como um calabouço escuro e frio, com portas e barras de metal, onde tinham seus pés presos pelos grilhões das correntes, sem qualquer esperança em relação ao futuro. Era um lugar de trevas e morte iminente. Hoje, nós também podemos estar vivendo longe de Deus e cativos do pecado, sofrendo as consequências do distanciamento da vontade soberana de Deus. Jesus é o único que pode trazer libertação dos nossos pecados e alívio completo das nossas dores emocionais guardadas no nosso coração. De um lado, o povo de Israel era escravo dos babilônios. De outro, o povo de Israel vivia longe da vontade de Deus, acorrentado no seu pecado, rebelde, esquecidos das bênçãos que Deus havia dispensado ao longo da história de Israel. Mas o povo tomou uma decisão. O povo refletiu sobre o peso de seus pecados. E diz a palavra que eles se arrependeram, humilharam-se e buscaram a Deus em clamor sincero. Clamaram a Deus e Deus veio ao encontro de suas vidas, concedendo perdão e trazendo uma nova visão em relação ao presente, em relação ao futuro, trazendo esperança, trazendo graça, trazendo a certeza da presença de Deus e do sucesso com Deus. Isaías, no capítulo 43, versículo 19, declarou assim: vede, eu faço uma coisa nova, que já está saindo à luz. Vocês ainda não percebem? Eu colocarei um caminho no deserto e rios no ermo. Aqui, Isaías está falando que Deus descedenta o nosso coração, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo orientação, trazendo vitória. Também Ezequiel, no capítulo 11, versículo 19, declarou assim: então lhes darei o mesmo coração e um espírito novo colocarei dentro deles. Tirarei da sua carne um coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Não importa qual seja a forma como nos distanciamos de Deus, nem qual foi a dimensão do nosso pecado, o amor de Deus por nós é o mesmo e nos chama ao arrependimento, para recebermos a graça restauradora de Jesus, que nos conduz a uma nova vida, restaurada e feliz. Paulo, escrevendo sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 17, declarou: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é.
as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. O salmista afirma que Deus tirou o povo das trevas, da sombra da morte. Noutra versão, encontramos a expressão: Deus curou suas feridas. Esse é o maior milagre que Deus produz na nossa vida. Ele cura o nosso coração, transformando a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de sentir, a nossa maneira de agir, tornando-nos seus filhos, à semelhança de Jesus. Mas o salmista faz também uma chamada à adoração. O versículo 21, ele nos chama a adorarmos a Deus por tudo quanto Ele tem feito por nós. Ele fala de gratidão. O salmista ordena: louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Também no Salmo 150, versículos 1 a 6, diz assim: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louve no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o ao som de trombeta, louvai-o com saltério e com a harpa, louvai-o com a dufa e com as danças, louvai-o com instrumentos de cordas, louvai-o com símbolos altissonantes, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Devemos louvar a Deus pelo perdão que Ele nos concede. O Salmo 65, versículos 1 a 3, traz essa ideia dizendo assim: a ti, ó Deus, é devido louvor em Sião, e a ti se pagará o voto, ó tu que ouves a oração. A ti virá toda a carne. Prevalecem as iniquidades contra mim, mas as nossas transgressões tu sempre as perdoarás. Devemos louvar a Deus porque Ele responde às nossas orações e deles recebemos inúmeros benefícios no nosso dia a dia. O Salmo 103, no versículo 2, diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Devemos também louvar a Deus, como afirmou o salmista no versículo 21, pela sua bondade e pelas maravilhas que Ele tem realizado na nossa vida. Os versículos 8 e 9 deste salmo, que foram objetos da nossa primeira meditação, declara assim: deem graças ao Senhor pela sua benignidade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois Ele satisfaz a alma sedenta e enche de bens a alma faminta. Vamos concluir. Lá no versículo 22, o salmista afirma: e ofereçam sacrifícios de louvor e relatem as suas obras com regozijo. O que significa sacrifício de louvor? O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 15, recomenda: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessa o seu nome. Quando recebemos a Jesus no nosso coração como nosso Salvador e Senhor, sendo alcançados pela sua graça, espontaneamente desejamos viver os seus ensinos, testemunhando da nova vida que alcançamos e expressando a nossa gratidão pelos benefícios que diariamente recebemos dele. Nossa vida, na sua expressão contínua e completa, deve se tornar um sacrifício de louvor. Lá na carta aos Hebreus foi usada a expressão, isto é, o fruto dos lábios que confessam seu nome. Naturalmente, quando nós encontramos um fruto numa árvore, nós sabemos que ela continuará produzindo fruto, porque essencialmente ela é, por exemplo, uma laranjeira, sempre produzirá laranjas. Um limoeiro produzirá limões. Uma jaqueira produzirá jaca, e assim sucessivamente. Quando nós estamos plantados na graça de Cristo, firmados na essência do seu amor, firmados no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nós
produzimos frutos semelhantes aos produzidos por Cristo, porque no nosso coração, na nossa alma, existe a presença maravilhosa do Espírito Santo, a presença de Deus, a presença de Cristo, que nos transformou e nos leva a viver testemunhando do seu infinito amor. Nossa vida deve ser semelhante à vida de Jesus. A leitura da Bíblia, o cântico de um hino, a oração, atos de bondade ou solidariedade para com alguém são apenas manifestações naturais do nosso coração que está cheio da graça misericordiosa de Deus. Essa deve ser a expressão da nossa fé depositada na pessoa de Jesus, que por nós morreu na cruz do Calvário, carregando sobre si a culpa dos nossos pecados e nos trazendo perdão eterno e a comunhão com Deus. Quero concluir. Vivamos para contar as maravilhosas bênçãos que temos recebido em nossas vidas. Deus tem sido maravilhoso para cada um de nós. Deus tem diariamente agido, interagido, realizando a nossa história. Deus tem abençoado a nossa família, tem abençoado os nossos filhos, tem abençoado os nossos netos. A cada dia nós vemos a expressão da graça de Deus no nosso viver. E pela bondade e misericórdia de Deus, devemos ser a cada dia agradecidos e adorar ao Senhor por tudo quanto Ele tem manifestado através da nossa vida, da vida de Jesus Cristo e da experiência que nós temos diariamente com Ele. Meu desejo de coração é que Deus nos dê, através da unção do Espírito Santo, a vitória na realização dos seus ideais para a nossa vida. Que sejamos testemunhas vivas. Que aprendamos a cada dia a conhecer as orientações de Deus e a ensiná-las para os nossos filhos, sabendo que, tendo em seus corações a vontade de Deus e conhecendo a soberania de Deus sobre a sua vida, suas vidas, certamente serão abençoados, vitoriosos e felizes no seu dia a dia. Meu desejo é que Deus guarde o seu coração, que Deus te dê a paz e que você possa viver cada manhã sentindo a misericórdia de Deus em sua vida e adorando-o por tudo quanto Ele é, pelo que Ele já fez, pelo que Ele está fazendo e pelo que Ele fará. Amém.